Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus. Obrigado pela água, Miguel. Vamos abrir nossas Bíblias. Capítulo 2 de Tiago. Verso 1 a seguir. Sabedoria para hoje, sabedoria de Deus, é a série de mensagens que vai até o capítulo 5 de Tiago. Todas as quartas-feiras, uma pequena porção sendo ensinada, para que nós possamos estar mais parecidos com ele. Tiago capítulo 2, diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido de roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial aos que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você se sente aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica aqui em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, faz bem. Se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Existe um ditado muito conhecido, que na verdade dois ditados que têm o mesmo sentido, que um diz: você vale aquilo que você tem, e o outro: você vale aquilo que você veste. Ou seja, o valor do ser humano está baseado em suas posses, ou baseado em quão bem ele se veste no decorrer dos dias ou nos encontros que ele tem com as pessoas. Porém, nós temos dito aqui sempre, tanto na escola bíblica como nos cultos, que a tendência que o mundo nos oferece, a tendência que o mundo nos traz, as ideias que o mundo nos traz, elas devem ser de fato avaliadas e observadas se elas estão baseadas na palavra de Deus, se elas estão condizentes com a palavra de Deus ou não. Porque se essa tendência ela não está baseada com a palavra de Deus, nós devemos refutá-la de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque o que vale para a vida de todo cristão não é aquilo que ele acha, não é aquilo que ele aprendeu no decorrer de toda a sua vida, não é aquilo que ele pensa, mas é aquilo que a Bíblia diz. O ser humano pode ter dentro do seu coração uma verdade absoluta que ele aprendeu desde criança,
que isso foi, como diz Deuteronômio, inculcado em sua cabeça, crescido, aprendido de forma tradicional, onde ele haveria de viver esses ritos dia após dia, que se acaso um dia, em sua leitura da palavra, ele entende que aquilo que ele viveu está errado, ele, como homem de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, ele deve jogar fora, abandonar as suas velhas práticas e assim seguir o caminho do Senhor. Independente da idade, nós podemos chegar a 99 anos e ter a nossa vida mudada, ou nós podemos também ter apenas 9, 10 anos e começar a vir à igreja, aprender na escolinha das crianças, e os conceitos que nós aprendemos dentro de casa também serem refutados. Porque o que vale para o ser humano é aquilo que a palavra de Deus nos traz, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra de Deus nos dá como direcionamento para o caminho que nós devemos andar. Veja bem, e nós, como seres humanos, somos extremamente tendenciosos a buscar aquilo que é errado. Nós somos extremamente conduzidos a buscar aquilo que não agrada a Deus, de alimentar em nós sentimentos que, em vez de glorificar a Deus, faz com que nós criamos dentro do nosso coração alguns ídolos. Nós, dentro da igreja, assimilamos a idolatria com imagens feitas de escultura. Nós assimilamos idolatria como determinadas situações que nos levam a uma reza, a alguma divindade. A idolatria ela é muito maior do que isso. A idolatria é tudo aquilo que nós fugimos da palavra de Deus. Em um determinado livro, ele diz, o autor, eu não estou me lembrando o nome do livro agora, Feiras da Vaidade, Ídolos do Coração. Ele diz que o nosso coração é uma fábrica real de livros. Aí vocês entendem o porquê que sempre estamos dizendo sobre relacionamento com Deus, leitura bíblica. Porque o menor passo que se dá pode se tornar uma idolatria dentro do nosso coração. E é isso que Tiago vem combater juntamente a esses irmãos. Tiago já passou da saudação que ele dá a eles, já passou do momento onde ele mostra que eles deveriam perseverar mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade, que não importava o quão difícil estava a caminhada, o quão difícil estava a vida, mas eles deveriam permanecer fiel ao Senhor em todo instante, e que nas tribulações eles deveriam estar alegres. Tiago já passou do momento de falar para eles: olha, busquem sabedoria de Deus, porque agora, a partir desse momento, Tiago começa a exortar a esses irmãos em, de fato, não somente buscar essa sabedoria de Deus, mas viver essa sabedoria de Deus, andar segundo essa sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus ela está ligada em você buscar a Deus, buscar a sabedoria de Deus, ver o que Deus está te ensinando sobre essa sabedoria, olhar sobre aquilo que é a voz de Deus, a palavra de Deus, entendo? Palavra de Deus, voz de Deus, o que Deus está te dizendo, e começar a colocar em prática aquilo que Deus está te dizendo. Então Tiago, até mesmo baseado no Sermão do Monte, porque Tiago caminha muito parecido com o Sermão do Monte, caminha muito junto do Sermão do Monte, começa a ensinar essas pessoas algumas situações que talvez elas estavam vivendo no decorrer dos seus dias, e de inúmeras situações que eles passam, ele começa mostrando sobre a idolatria do coração das pessoas, sobre como ser ou não ser, ou melhor, como não ser parcial diante de determinadas situações. Não ser parcial diante de determinadas situações não significa simplesmente ser ignorante, ser grosso ou ser mal educado, mas significa você ser justo em todas as suas ações. Uma das coisas que Tiago nos mostra é a importância de nós olharmos para os nossos corações em cada ação que nós formos ter e perguntarmos para nós mesmos:
Será que eu tenho sido justo naquilo que eu tenho feito? Será que a decisão que eu tomei, eu estou sendo justo ou não? E quando essa decisão se torna uma decisão errada, e nós passamos a ser injustos, a nossa obrigação é consertar os nossos erros e procurar andar de forma justa. Por isso ele nos diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem de anéis de ouro nos dedos, vestido de roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Ele começa nos mostrando sobre a questão da parcialidade. A parcialidade já se torna um erro pelo simples fato de ela ser injusta com os demais, independente de quem seja, independente se são pessoas próximas ou distantes, se é rico ou se é pobre, nós devemos tratar todas as pessoas de forma justa. O que Tiago está trazendo aqui para nós são dois exemplos que não está simplesmente dizendo de classe social, do rico ou do pobre, embora o texto esteja mencionando, mas ele está dizendo sobre ser justo ou não ser justo. Vamos analisar o que o próprio Jesus estava dizendo. Algumas pessoas dizem assim: mas a pessoa que é rica, ela não vai para o céu. Mas José de Arimateia era rico, deixou o seu túmulo, deu o seu túmulo para Jesus, então ele não vai para o céu. Jesus não está ligado à classe social, ele está dizendo de forma de tratar, de tratamento. Se chega alguém que de fato demonstra ter posses, como que tem sido o meu tratamento com ela? E se chega alguém que não tem posses, como que tem sido o meu tratamento com ela? Muitas pessoas, eu já escutei isso de muitas pessoas dizendo assim: eu não vou naquela igreja, citando a nossa igreja, porque lá é igreja de rico. Eu falo: queridão, para com isso. Todo o conforto que a igreja proporciona é para que tanto o rico como o pobre tenha a melhor forma de adorar a Deus. Porque nós chegamos ali na porta, nós não temos distinção de quem nós cumprimentamos. Pelo contrário, nós procuramos abraçar e cumprimentar a todos. Porque nós devemos ser justos, isso não se dá somente a mim, mas a cada um que está aqui. O benefício deve ser para todos. Quer ver uma outra classe que nos leva a esse poder de distinção? É o tratamento acerca de pastores. Nós não somos melhor do que ninguém. Se vem alguém de fora aqui, ele é um comedor de arroz e feijão como qualquer um de nós. Ele é um pecador carente da glória de Deus como qualquer um de nós. Ele pode fazer o que for, que nada será dele, mas tudo será do Senhor. Nós somos apenas um instrumento. Um mecânico que pega um determinado carro para arrumar, ele entra debaixo do carro e tenta desrosquear uma porca que seja, mas ele vai com seus dedos, ele vê que aquilo ali não tem condições, ele busca uma ferramenta, um instrumento, e ali ele coloca aquela ferramenta ou aquele instrumento e consegue desrosquear aquela porca. Mas quando o carro sai de dentro da garagem, de dentro da oficina, e é entregue ao dono, quem de fato fez foi o mecânico. Ou seja, quem faz através de nossas vidas é Deus. Pode chegar alguém, como a avó da minha esposa que está muito mal, e nós orarmos e ela ser curada, que nada vem de nós, mas tudo vem do próprio Deus. Ou seja, Jesus está nos dizendo através de Tiago que nós devemos estar atentos a isso. Isso não significa falta de respeito, isso não significa desprezo, pelo contrário, significa que todos devem ser tratados da mesma forma.
porque nós devemos ser imparcial. O verso 4 deixa isso muito claro. Será que vocês não estarão fazendo de entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Ele faz essa pergunta para mim e para você. Quando nós olhamos determinadas coisas e começamos a agir de forma diferente, como que nós estamos? Aonde está o nosso coração? O nosso coração não está no homem? O nosso coração não está na pessoa, em vez de estar no Deus Todo-Poderoso? E isso, infelizmente, essa colocação é tão séria, ela é algo tão real para as nossas vidas. Essa pergunta que nos faz, que Jesus, através de Tiago, está dizendo para nós de uma outra forma também. Ele está nos mostrando onde está a nossa confiança. Ah, pastor, mas fulano de tal tem condição de trazer para nós determinadas situações. Fulano de tal tem condições de nos dar aquilo que nós precisamos. Ou nós confiamos que Deus é quem supre todas as nossas necessidades, ou então nós precisamos mudar o nosso conceito acerca do que a palavra de Deus nos diz. Porque Deus pode mudar todas as situações da nossa vida. Ele nos dá aquilo que precisamos todos os dias. Quando você está naquele momento onde ninguém te ouve, onde ninguém te vê, onde ninguém pode te ajudar, onde ninguém pode colaborar com você, não é o rico nem o pobre que pode te ajudar, mas somente o Deus Todo-Poderoso. Tiago está nos dizendo: tire os olhos dos homens e entendam que todos eles são pecadores carentes da glória de Deus, e se voltem para o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso é que há de transferir a você aquilo que você necessita. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Ele está nos mostrando que muitas vezes aquele que mais tem é aquele que mais quer ter, que não sabe como vai gastar. E Deus nos ensina que tudo aquilo que nós temos, a prosperidade está não na quantidade financeira que nós temos, mas em saber administrar as riquezas que Ele nos dá, para que nós possamos saber contribuir com o próximo, saber suprir as necessidades dos outros, sermos generosos. Os dízimos e as ofertas, eles trazem esse princípio, esse propósito: quebrar e repreender a mesquinharia dos nossos corações. Por isso ele está dizendo: não são aqueles que mais têm que vos oprimem, não são aqueles que mais têm que levam as pessoas aos tribunais, que tentam arrancar daquele que não tem aquilo que de fato ele já não tem. Nós precisamos olhar: será que nós não estaremos fazendo distinção entre nós mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? E por isso Tiago, a partir do verso 8 em diante, começa a nos chamar a atenção do que é viver em sabedoria, de como nós devemos andar segundo o propósito de Deus. E ele diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está nas Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo e faze o bem. Tiago resume o que Jesus estava dizendo, porque amar o próximo como a si significa amar a Deus sobre todas as coisas. E quem de fato é o próximo?
Quem de fato, como nós aprendemos no domingo, é o próximo, senão aquele que nos persegue, aquele que se levanta contra nós. Mas se entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados sendo condenados pela lei como transgressores. Ou seja, a parcialidade, ela se torna da mesma forma um pecado. A parcialidade, ela é do mesmo jeito que qualquer outro pecado, um erro. E nós precisamos olhar para dentro de nós e cultuar ao Senhor, pedindo a Deus: Senhor, mostra onde eu estou errando. Me mostra como eu devo me proceder diante das dificuldades que eu estou enfrentando. Nós precisamos, meus irmãos, olhar e começar a atentar a pequenas coisinhas que o nosso coração cultiva, tão pequenininha ali dentro, que muitas vezes a gente passa batido sem dar importância. Nós precisamos começar a olhar não somente as coisas grandes, os pecados grandes que nós temos. Ah, pastor, mas olha, eu sou uma pessoa honesta, eu nunca roubei de ninguém. Ah, pastor, eu trato de ser justo em tudo que eu pago. Não é somente disso que o Senhor está nos dizendo. Tem determinadas situações que estão escondidas dentro do nosso coração, que somente a luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos caminhos, que irá iluminar para nós vermos os nossos erros e nos arrependermos deles. Somente a palavra de Deus vai nos mostrar onde nós estamos transgredindo essa palavra que pode transformar as nossas vidas. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Tiago está mostrando a esses homens que eles poderiam até voltar e viver segundo a lei, mas a lei, ela tinha o intuito de apontar o erro do ser humano. A lei não estava ali para salvar, a lei estava para condenar. A lei, ela não veio para poder trazer benefício ao ser humano, mas ela veio para tentar o erro do ser humano. Enquanto a lei aponta, a graça abraça o pecador que está arrependido. Diante da lei, até mesmo o arrependimento leva ele à condenação. Se alguém matasse, se alguém roubasse, ele deveria ser punido da mesma forma, devolver na mesma moeda. Mas a graça pega o pecador arrependido e diz a ele: vai e não peques mais. Jesus mostra essa verdade, dizendo para cada um de nós que a lei, ela nos aponta, mas se nós estivermos em Jesus, buscando o arrependimento dos nossos corações, nós iremos conseguir o favor de Deus, porque Ele nos mostra quais são os nossos erros. Todos nós sabemos, gente, onde nós estamos errando, quem nós estamos bajulando, quem nós estamos levantando um altar de adoração, mesmo que esse altar de adoração esteja somente dentro do nosso coração. E ele diz ainda: assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Ou seja, vivam segundo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, onde a graça te alcança e te mostra que você deve andar segundo aquilo que Jesus está te dizendo, porque a lei vai te condenar, mas Jesus vai trazer para você a salvação. Jesus vai trazer para você não somente a salvação, mas Ele vai te mostrar como você irá chegar a esse processo de salvação. Por isso que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai conseguir chegar ao Pai a não ser por Ele. Ele está nos mostrando que essa lei da liberdade vai nos mostrar o quanto nós pecamos. Essa lei da liberdade vai escancarar os nossos erros.
vai nos mostrar que nós somos injustos, que nós somos parciais, mas em cada dia que essa lei dessa liberdade, que a palavra de Cristo abrir o nosso coração diante de nós, iluminar os nossos erros, nós iremos nos arrepender, porque o Espírito estará iluminando e nos conduzindo ao arrependimento. O Espírito nos mostrará como nós iremos viver, e assim nós teremos a misericórdia de Deus. Mas essa misericórdia só pode ser alcançada se nós também tivermos misericórdia. É o que Jesus diz na oração do Pai Nosso: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado o quê? Os nossos devedores. Talvez a versão mais correta da oração do Pai Nosso seja de fato a versão católica, que diz: perdoai as nossas ofensas, perdoai os nossos pecados, perdoai aquilo que nós estamos fazendo contra o Senhor, porque a palavra pecado significa ofensa contra Deus. Ou seja, perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Mas para que nós possamos perdoar, Deus possa perdoar as nossas ofensas, o que nós temos que fazer? Também perdoar aquele que nós ofendemos. Porque se nós estamos pedindo ao Senhor misericórdia dos nossos pecados, Ele está nos dizendo que nós precisamos olhar para dentro de nós todos os dias e buscar em Deus a misericórdia também para os outros. Se eu chego diante das pessoas e trato algumas pessoas de forma imparcial, o que eu estou fazendo? Eu não estou agindo com misericórdia, e o juízo virá sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Porque se nós usarmos de misericórdia, se nós tivermos misericórdia, a nossa vida, se nós tivermos misericórdia, a misericórdia que dos nossos corações, que nem é algo que foi implantado por nós, que nem é algo que veio de nós mesmos, irá triunfar sobre o juízo que nos é vindouro. Tiago está encerrando esse verso de número 13, trazendo para o ser humano a realidade da vida. Ele está dizendo: meu filho, entenda uma coisa, todos vocês, todos nós, toda a humanidade estava condenada, mas a misericórdia de Deus te alcançou. E se você deseja receber a misericórdia de Deus, também tenha a misericórdia dos outros. Aprenda a olhar para os outros com misericórdia. Aprenda a olhar para os outros com justiça. Aprenda a olhar para os outros com amor, sem parcialidade, mas tratem todos da mesma forma. Tratem todos do mesmo jeito, com o mesmo privilégio. É óbvio, gente, que nós vamos chegar a uma hora e nós vamos errar. É óbvio que chegará algumas vezes que nós iremos cometer erros e iremos ser injustos. Mas o que cabe a cada um de nós tentar lutar contra tudo isso. A Bíblia espera de cada um de nós, o Senhor espera de cada um de nós a busca de sermos homens e mulheres perfeitos. E sem querer se esmorecer, nós nunca iremos conseguir. Nós nunca conseguiremos chegar à estatura de homens e mulheres perfeitos. Mas uma coisa é certa: nós sempre devemos estar tentando. Todos os dias, de manhã após manhã, nós devemos procurar ser justo, procurar ser misericordioso, procurar ser imparcial diante de todas as situações, independente se isso agrada a A ou B, independente de quem seja, nós precisamos ser imparciais, porque é isso que o Senhor espera de nós. Porque para Deus, seja rico ou seja pobre, seja magro ou seja gordo, seja negro, seja branco, não importa. Para o Senhor, todos nós somos seres humanos carentes da glória dele. Então, se tem alguém que precisa ser exaltado, é o próprio Deus. Qualquer pessoa que chegar aqui,
qualquer pessoa, vamos um pouco mais além, qualquer pessoa que estiver ao nosso lado, qualquer pessoa que se levantar e nós depositarmos a nossa confiança nele, nós criamos para nós um ídolo, nós criamos para nós algo que está acima de Deus, e por isso nós estamos errando e nós estamos sendo falhos diante daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Que sejamos homens e mulheres de todos, sem demagogia, mas que ame uns aos outros da melhor forma possível. Se coloque de pé em nome de Jesus.